desigualdade social que gera violência. Hoje nós chegamos no último desafio que o Papa Francisco menciona dentro do nosso contexto atual. Nós começamos no domingo, vimos o primeiro, o segundo, o terceiro ontem e hoje contemplamos o quarto desafio que ele descreve no mundo em que vivemos. E por isso ele nos convida a dizermos não à desigualdade social que gera violência. Mas antes eu gostaria que nós fôssemos até a primeira leitura novamente e víssemos algo que realmente dá como que a tônica para o tema que nós estamos meditando e somos convidados hoje a meditar. São Paulo nos mostra que, na verdade, todos nós fomos chamados a participarmos da mesma herança. E é interessante que ele chega a mostrar que, na verdade, todos nós, judeus, pagãos, todos são convidados a participarem da mesma herança, dizendo que os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Paulo descreve aos Efésios o grande desafio que foi para o judeu compreender que, sendo ele do povo eleito, receberia o mesmo que o pagão que estava se convertendo através da pregação de Paulo. E sem dúvida alguma não foi fácil para o judeu aceitar isso. Aceitar que ele, que já era do povo eleito, que já fazia parte do povo de Israel, teria a mesma herança, não teria privilégio, não seria mais beneficiado do que aqueles que estavam se convertendo. E é curioso que quando nós olhamos isso na dinâmica da nossa fé, nós compreendemos que, na verdade, Deus assim age com cada um de nós. Jesus no Evangelho diz: Deus, o Pai, faz nascer o sol sobre justos e injustos. Todos experimentam o mesmo sol, todos experimentam a mesma chuva. Não podemos dizer alguns estão com seu guarda-chuva e outros não estão. A chuva vem para todos, o sol vem para todos, experimentemos ou não, mas Deus nos dá essa graça. E ao mesmo tempo, quando nós pensamos na dinâmica da comunidade eclesial, da nossa comunidade que é a igreja, e pensamos, se entra um milionário para participar dessa missa e entra um miserável, ambos receberão a mesma coisa, a mesma palavra, o mesmo corpo e sangue de nosso Senhor, sem diferença alguma. Deus nos trata assim. Mas ao mesmo tempo, no Evangelho, Jesus nos coloca um questionamento e nos coloca diante de uma situação extremamente desafiadora para nós, quando no final Jesus nos dizia: a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. E é preciso que hoje, iluminados por essa palavra, nós olhemos para a nossa vida e nos perguntemos: o que recebemos? O que nos foi confiado? E o que nós estamos fazendo com tudo isso? O que eu estou fazendo com o conhecimento que eu recebi? O que eu estou fazendo com a vida que Deus me deu? O que eu estou fazendo com a família que Deus me deu? O que eu estou fazendo com toda a graça que o Senhor confiou a mim? Será que ela está passando em vão, estéril na minha vida? Ou será que ela está produzindo muitos frutos? Como naquela cena da parábola dos talentos, quando Jesus mostra que recebemos os talentos e podemos multiplicá-los ou não. Depende de nós. E aí entra o tema desse nosso dia da novena: não a desigualdade social que gera a violência. O Papa Francisco nos leva a pensar um fato que nós enfrentamos e que hoje está na pauta de todos os programas políticos, que é a violência. E todos nós buscamos uma solução.
Não tem um candidato que não apareça com uma proposta para superar a violência. E o Papa Francisco nos coloca diante, digamos, como que de uma solução. E ele diz: não superaremos, não extirparemos a violência da nossa sociedade enquanto não superarmos a exclusão e a desigualdade das nossas sociedades. Talvez nós até pensemos, através da palavra do Papa, que vamos chegar a uma sociedade igualitária. É fato que nem o Papa, nem nenhum de nós pensaria isso, porque não seria possível. Não tem como nem pensarmos como Marx pensava: vamos fazer então agora a guerra do proletariado e vamos alcançar a igualdade da sociedade. Não vamos. Por isso, aquele autor americano, depois quando escreve criticando Marx, naquele seu livro famoso, que se tornou até um livro chamado A Revolução dos Bichos, naquele livro chega um momento que ele diz: todos nós somos iguais, porém, uns são mais iguais do que os outros. De fato, essa é a nossa realidade. Mas o Papa então nos leva a pensar: o que é possível fazer? O que nós podemos então fazer para tentar superar essa desigualdade social? O que podemos fazer para superar a exclusão de tantos membros da nossa sociedade? E talvez homens e mulheres que convivam conosco todos os dias, mas que são excluídos, vivem nessa dinâmica desigual. Isso é tão forte, tão entranhado na nossa vida, que é curioso, sempre me chamou a atenção, até pelo fato de nunca ter morado em apartamento, quando eu chego num condomínio, num edifício, e aparece entrada de serviço. E eu me pergunto, o que aquilo significa? E o que é curioso, aquela pessoa que passa pela entrada de serviço é a pessoa que tem a chave da sua casa, faz a sua comida, cuida dos seus filhos, cuida da sua casa quando você não está. E ela precisa entrar por outra porta, porque ela é a empregada. Meus irmãos, nós vivemos essa hipocrisia diariamente. Nós vivemos essa desigualdade de não fazermos nada. Já nos acostumamos com ela. E ao mesmo tempo o Papa nos chama a um outro questionamento, que é o questionamento quando nós pensamos: o caminho para solucionar esse problema é a educação. E o Papa até cita a educação entre aspas. Vamos dar educação. Se dermos a educação, vamos resolver todos os problemas da nossa sociedade. Mas é curioso que hoje nós encontramos diversos críticos que dizem: que educação nós estamos dando? Que educação vai resolver realmente o problema da nossa sociedade quando continuamos desiguais? Quando continuamos uns incluídos, outros excluídos da nossa sociedade? Que educação mágica será essa? Que o colégio estadual vai dar? O colégio municipal vai dar e vai resolver o problema da violência, da desigualdade? Não vão. Nós sabemos disso. E é curioso que ao mesmo tempo que os poderes públicos querem agora incluir, talvez um pouco mais cedo, os nossos filhos ou os filhos das famílias mais carentes na escola, para que comecem a ter uma educação melhor mais cedo, os filhos das famílias mais bem enriquecidas da nossa sociedade colocam os seus filhos com meses na creche. Como a educação vai resolver esse problema? E aí o Papa então nos chama a um olhar para uma realidade da sociedade que ele chama como que um mal cristalizado. E é interessante que ele diz: da mesma forma que o bem ele tende a se difundir, assim também esse mal cristalizado, presente fortemente na nossa sociedade, ele também se espalha e atinge a todos nós, de uma forma ou de outra, ativa ou passivamente. Todos nós somos atingidos por esse mal da nossa sociedade. E ao mesmo tempo o Papa nos faz um outro questionamento e acende a luz da nossa atenção, dizendo:
É fácil dizermos que o problema da violência é culpa dos mais pobres. É fácil dizermos que o problema está nos povos mais pobres, mas quando na verdade nós não fazemos nada para que eles sejam menos pobres. Nós não fazemos nada ou quase nada para ajudá-los, como ontem dizíamos, a promovê-los, a fazer com que eles superem essa situação na sua vida. E é curioso que o Papa diz, é claro que diante dessa desigualdade social, a violência quase como que é gerada espontaneamente. Porque, pensemos juntos, os nossos filhos caminham nas calçadas das nossas ruas com um tênis de mais de 100, 200 reais. Desce um rapaz do Morro do Cavallão com um sapato que ele ganhou no brechó da igreja e vê o sapato do seu filho, do seu neto. Mesmo que esse rapaz tenha uma boa formação, mesmo que ele tenha princípios, ele quase que se deixa levar pelo impulso de quê? Eu quero ter o mesmo que ele. Ele pergunta ao seu pai e à sua mãe, por que eles têm e eu não tenho? O que eu tenho que fazer para que eu tenha o mesmo que eles? E esse sofrimento, meus irmãos, não pensemos que é coisa de novela das 9 ou das 8. Esse é o sofrimento diário do nosso povo, que é nosso vizinho, que está ao nosso lado. E o que nós estamos fazendo para tentar melhorar a vida dos nossos irmãos? E às vezes nós até ficamos como que numa crise de consciência. O que eu vou fazer agora, Padre? Temos que fazer alguma coisa. Vamos resolver o problema do nosso bairro, da nossa cidade. Mas às vezes nós queremos resolver o grande problema, quando na verdade cabe a mim e a você resolvermos uma parcela desse problema. Cabe a mim e a você fazermos um pouco que está à nossa disposição. Fazermos talvez uma coisa pequena, uma pessoa, uma família, mas que vai ser um acréscimo na grande sociedade, na grande cidade. E eu me lembro, no ano passado, de algo simples que nós fizemos no nosso seminário e que eu pensei como aquilo, aparentemente simples, foi forte na vida de certas pessoas. Todo final de ano nós fazemos uma confraternização dos nossos funcionários. E no ano passado nós então decidimos, vamos levá-los todos para almoçarem conosco no restaurante. E eu então pedi à secretária que avisasse aos outros funcionários. E uma das cozinheiras do seminário, quando recebeu o convite, sabe o que ela fez? Começou a chorar. Não sei se ela já tinha ido num restaurante, não sei se ela ia constantemente a um restaurante, mas provavelmente ela chorou, porque ela sentiu que tinha alguém que olhava para ela com um pouco mais de valor. E na verdade nós podemos fazer aparentemente muito pouco, mas imaginemos o pouco que cada um aqui pode fazer diante de uma grande sociedade. Quantas pessoas estão nessa paróquia? Quantas pessoas estão vivendo 9 dias nesse novenário? E talvez você pode fazer uma pequena coisa, mas que vai transformar a vida de alguém. Quem sabe, pensava eu hoje quando preparava a nossa pregação, quem sabe não seria um fruto concreto da nossa novena, uma grande revitalização na pastoral social da nossa paróquia. E não virem o olhar para o Padre Carmo nem para o Padre Dedé, como se eles fossem os Messias que vão resolver o problema. Mas pensem, o que nós podemos fazer? Pensem, por exemplo, numa coisa simples. Nós vamos, uma dupla, vamos apadrinhar uma família. E vamos visitar essa família, vamos ver o que ela precisa, vamos ver o que a gente pode fazer por essa família. Porque às vezes, meus irmãos, a gente se contenta com pouco. A gente traz o nosso quilo, ou compramos no supermercado e pedimos para entregarem na igreja, para a gente ter menos trabalho, e achamos, já ajudamos os pobres. Já fizemos o que poderíamos ter feito. Mas quem sabe, se nós formássemos um grupo e subíssemos no Morro do Cavallão e visitássemos as famílias,
para partilhar a palavra, para ouvirmos a história daquelas famílias que nós alimentamos com o nosso arroz, o nosso feijão, ouvir o sofrimento do outro, e nós que estamos talvez aqui embaixo, na beira da praia, estamos chorando, como diz o ditado, de barriga cheia. E tem pessoas com sofrimento muito maior, que nos ensinam muito mais do que os livros, do que as pregações. É preciso, meus irmãos, que nós nos libertemos de uma fé estática que nos paralisa e que nos leva a dar um passo mínimo e achar que já estamos garantidos. Não nos esqueçamos que Jesus, no capítulo 25 de São Mateus, coloca como um critério de salvação o amor ao próximo. Ele diz: eu estive enfermo e foste me visitar. Eu estava com fome e me deste de comer. Era nu e me vestiste. Era prisioneiro e foste me visitar. Era peregrino e me acolheste em sua casa. O que nós estamos fazendo com Jesus que passa ao nosso lado? O que nós estamos fazendo com Jesus encarnado presente no irmão diariamente? O que nós estamos fazendo com Jesus que está todo dia dentro da minha casa, limpando o meu chão, fazendo a minha comida, cuidando dos meus filhos e talvez está precisando simplesmente de um olhar e de um ouvido que seja capaz de escutar a sua dor, o seu sofrimento? O que nós estamos fazendo para superar essa desigualdade entre nós? Porque é fácil transmitirmos a responsabilidade para o poder público, é fácil transmitirmos a responsabilidade para a igreja, quando eu e você não nos sentimos responsáveis por nada. Pensamos hoje a graça, e o Papa nos dizia que é necessário que nós superemos um câncer social. E esse câncer social o Papa chama de corrupção. E ele diz: é um câncer social presente nas empresas, nos governos, em tantas instituições da nossa sociedade, e um câncer que tem que ser extirpado, tem que ser superado, e só será superado com a minha ajuda e com a sua ajuda. É preciso que nós nos unamos nessa missão, é preciso que nós nos sintamos todos responsáveis e façamos aquilo que é possível a cada um de nós. Pensamos hoje a Virgem Maria, que é São Judas Tadeu, a graça para todos nós de fazermos o que nos é possível, como ela, que talvez não tinha dinheiro, não tinha muito o que fazer, mas foi servir Isabel. Imediatamente sobe, grávida, numa região montanhosa, para servir. Poderia ter pensado: é pouco, não vai fazer muita diferença, mas foi um pouco que ela fez que transformou a vida de Isabel. E talvez tenhamos muitos irmãos e irmãs na nossa sociedade esperando somente o nosso pouco que vai fazer a diferença na sua vida. Façamos agora um grande silêncio diante do Senhor que nos falou e peçamos a Ele essa graça de realmente dizermos um não à desigualdade social que gera a violência na nossa sociedade.